Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Professor Hermes na área aqui. Pessoal, nós estamos aí na semana 4 do seu PET volume 1 e nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre sólidos geométricos para você aí então responder a atividade da semana 4, tá certo? Mas antes de eu prosseguir aqui, já quero pedir para você se inscrever neste canal, já se inscreva aí no canal. Também deixa aí o seu like, tá certo? E no final do vídeo, pessoal, faça aquele comentário aí que é para ajudar na divulgação do vídeo, tá certo? Então eu conto com vocês, espero a sua participação, tá certo? Para que a gente possa fazer com que esse canal chegue a mais pessoas. Pessoal, então vem comigo que nós vamos aprender um pouquinho sobre sólidos geométricos. Sólidos geométricos, pessoal, são figuras espaciais, ou seja, são figuras tridimensionais que possuem volume. Então nós vamos ver aqui, algumas figuras espaciais, Nós temos aqui os prismas. Prisma, pessoal, é formado por polígonos, que estão em planos diferentes e interligados um com o outro, tá vendo? Nós temos aqui um pentágono em cima, um pentágono embaixo. Esses pentágonos estão sendo ligados por essas arestas, forma assim o prisma. Nós temos aqui o cilindro. O cilindro nós vamos ter um círculo como base superior, um círculo como base inferior, e nós vamos ter também aqui segmentos de retas que ligam esses dois círculos. A pirâmide, pessoal, é um polígono ligado a um ponto que nós chamamos de vértice. Cone, nós vamos ter aqui um círculo que também está ligado a um ponto, tá certo? E a esfera, nós podemos ter a noção aí pensando numa bola, tá certo? Os prismas, duas bases paralelas, cada base é um polígono, como eu já disse para vocês aqui. Quais são os principais prismas que a gente tem, pessoal? Nós temos aqui, prisma triangular, triângulo em cima, triângulo embaixo, ligado um com o outro. Prisma quadrangular, um quadrado em cima, um quadrado embaixo, e aí ligado um com o outro. Prisma pentagonal, um pentágono em cima, um pentágono embaixo, ligado pelas arestas. Prisma hexagonal, nós vamos ter um hexágono em cima, um hexágono embaixo, ligado por arestas. Então, os prismas, pessoal, nós vamos ter dois polígonos, um como base superior, outro como base inferior, e aí eles vão estar ligados por linhas que nós chamamos de arestas, tá certo? Aí forma uma figura tridimensional que nós chamamos de prismas. Nós vamos estudar alguns prismas. Vamos lá, o primeiro que nós vamos estudar é o cubo. Cubo, pessoal, é figura com três dimensões iguais, ou seja, nós vamos ter largura, comprimento e altura do mesmo tamanho, ou seja, isso daqui vale A, isso daqui vale A e a altura também vale A. Então nós vamos ter cubo, figuras com as três dimensões iguais. Nos cubos, pessoal, nós podemos ter alguns elementos importantes. Nós chamamos de face. Cada polígono aqui que forma o cubo, tá vendo? Esse quadradinho é uma face, esse outro é uma face, o do fundo é uma face, esse daqui é uma face, o de baixo é uma face. Então, face é cada polígono aqui que forma o cubo. Aresta é cada linha, pessoal, que forma as faces, tá vendo? Cada linha dessa que forma o cubo aqui, que forma as faces, são chamadas de aresta. E o vértice é o encontro dessas arestas, tá vendo? Essa aresta encontra com essa. Então nós vamos ter aqui um vértice, encontro de arestas, tá certo? Pessoal, num cubo nós podemos ter a área lateral, e a forma para encontrar a área lateral é 4 vezes A ao quadrado. Como assim, professor? Vamos lá. Se a gente tirar essa face como base, ou seja, se a gente pegar essa face de baixo como base e pegar essa face de cima como base superior, vai sobrar esses quadradinhos aqui na parte lateral. Vai sobrar esse quadrado, esse, o do fundo e esse daqui. Vai sobrar 4. Vai sobrar 4 quadrados. A área de um quadrado é A vezes A, já que as dimensões aqui são todas iguais. Então vai ficar 4A ao quadrado. Tá certo? Porque A vezes A é A ao quadrado. Então essa é a área lateral. A área total, pessoal, a gente inclui a base superior e a base inferior. Então, em vez de a gente ter 1, 2, 3, 4, a gente tem o de cima 5 e o de baixo 6. 6 vezes cada quadradinho desse é A ao quadrado. Por que é A ao quadrado? Porque nós temos A no comprimento, A na altura. O quadrado aqui, a área é A vezes A, que é A ao quadrado. Pronto. E o volume? O volume, pessoal, é a multiplicação das três dimensões. É A vezes A, ou seja, a área da base A vezes A ao quadrado.
A ao quadrado vezes a altura, que é A, vai dar A ao cubo. Então eu posso dizer, ó, que o volume é A ao cubo. E temos também a diagonal do cubo, pessoal, que sai de um dos vértices até o vértice oposto da base de baixo. Então, ó, nós vamos pegar aqui, ó, uma linha que sai de um vértice superior, né, da base superior, e vai até o vértice oposto da base inferior. Nós chamamos de diagonal do cubo. Este valor, esta diagonal, ele vale o lado A multiplicado pela raiz de 3, tá certo? Uma outra coisa que nós vamos estudar é o paralelepípedo, pessoal. O paralelepípedo é uma figura de 3 lados, só que pelo menos um dos lados são diferentes. Ou seja, eu tenho aqui lado A, B e C. Então, A pode ser igual a B diferente de C, A pode ser diferente de B diferente de C, ou A pode ser igual a C diferente de B. Ou seja, pelo menos uma das dimensões são diferentes, ou as 3. Então, nós temos aqui um comprimento, largura e altura, sendo eles diferentes ou pelo menos um diferente. Então nós temos que a ligação de um vértice superior do paralelepípedo com o vértice oposto inferior do paralelepípedo nós chamamos de diagonal, tá certo? Ó, saindo aqui da parte de cima, da base de cima, base superior, e vai até o vértice oposto da base inferior. No paralelepípedo, pessoal, nós temos a diagonal, que é igual a raiz de o lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado mais o C ao quadrado. Nós temos a área total, que é igual a 2 vezes, abre parênteses, A vezes B mais B vezes C mais A vezes C. Por quê? Ó, nós vamos ter isso daqui 2 vezes, porque desse lado e do outro lado. Vamos ter B vezes C, que é a área desse daqui, desse lado e desse lado. E vamos ter A vezes B, que é essa parte do fundo. Já isso daqui também vai ser A vezes B na parte superior. Então, 2 vezes A vezes B. Então, nós vamos ter, a área vai ser igual a 2 vezes A vezes B mais B vezes C mais A vezes C. Tá certo? E o volume? E o volume, pessoal, vai ser a multiplicação das 3 dimensões. Ou seja, o lado A multiplica por B, multiplica por C. Ou seja, a área da base A vezes B vezes a altura, que é C. Ou seja, neste caso, o volume vai ser A vezes B vezes C, ou a área da base vezes a altura. A área da base é A vezes B e a altura é C, tá certo? Vamos ver também outros sólidos espaciais. Nós vamos conhecer agora o cilindro, pessoal. Vamos lá? Cilindro. O cilindro nós temos aqui um círculo superior, um círculo inferior e aqui uma curvatória lateral. Na realidade, a gente pode separar o cilindro dessa forma, pessoal. Ó, um círculo, e aqui uma parte curvatória que fica em volta do círculo. É interessante que essa parte curvatória ela pode ser transformada aqui numa figura de 4 lados, tá vendo? Ó? Num retângulo. E se a gente unir essa ponta com essa ponta, ela volta a fazer essa dobra e então gerar um círculo aqui no fundo, tá certo? Em cima e no fundo, que vai ficar do tamanho aqui desse círculo aqui, tá certo? Então, o que a gente pode perceber? Que se eu pegar este papel, né, se eu pegar este lado aqui, e eu colocar essa pontinha aqui em cima e dar uma volta, ó, ele vai formar este círculo. Então, eu posso dizer que esse pedacinho daqui até aqui tem 2πr. Por que 2πr? Porque esse círculo aqui, ó, de raio R, o comprimento dele é 2πr. Então, se eu dar uma volta nele aqui, ó, eu posso dizer que essa folha vai ficar do mesmo tamanho desse círculo. Então, essa folha aqui tem o mesmo tamanho do perímetro do círculo, e o perímetro do círculo é 2πr. E aqui nós vamos ter a altura do cilindro, que vai ser aqui também a altura do lado do quadrilátero aqui, tá certo? Então, sendo assim, pessoal, com o cilindro montado aqui, nós temos o seguinte, que a área lateral, que é esta área aqui, ó, é 2πr vezes a altura, ou seja, a fórmula vai ser 2 vezes π vezes o raio do cilindro vezes a altura do cilindro, certo? E o volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base aqui, pessoal, nós já sabemos, ó, que é a área do círculo. O círculo é πr ao quadrado, então vai ser a área da base πr ao quadrado vezes a altura. Então eu posso dizer que o volume vai ser πr ao quadrado vezes h, que é a altura, certo? E a área total é 2 vezes a área da base, porque nós temos 2 círculos, uma parte de baixo, uma parte de cima, mais a área lateral. Então eu posso dizer, ó, que vai ser 2πr ao quadrado mais
2πr vezes h. Eu posso transformar tudo isso em 2πr vezes h mais r, tá certo? Também é aqui a minha área. Mas aqui já fica fácil para você compreender, ó. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá certo, pessoal? Outra figura que nós vamos ver é o cone, pessoal. O cone nós podemos perceber que ele é formado por um setor circular, né, que faz volta a uma circunferência, tá vendo? Nós temos aqui um setor circular. Esse setor circular, tá vendo? É como se a gente tivesse cortado um círculo antes na sua planificação. E esse setor circular, essa parte aqui, ó, ela vai envolver aqui a circunferência, vai formar essa figura final aqui. Quais são as principais fórmulas do cone? A área da base, que é a área do círculo. A área do círculo é π vezes r ao quadrado, tá certo? Que é a área da base aqui do círculo. Temos a área lateral. A área lateral, pessoal, é a área disso daqui, ó, desse setor circular aqui. Então, eu posso dizer que ele é igual a π vezes r vezes g. Professor, mas por que π vezes r vezes g? Vamos lá. Para você entender isso daqui é o seguinte, ó. Imagina que isso daqui era um círculo todinho. Então, se isso daqui era um círculo todinho, o comprimento dele era 2πg, tá certo? Se a gente imaginar isso daqui, ó, essa parte desse setor como um círculo maior, se a gente tivesse prolongado aqui, então o comprimento dele, 2πg, seria igual a πg ao quadrado, ou seja, a área seria πg ao quadrado. Então, isso daqui todinho, a área seria πg ao quadrado. Agora veja, eu tenho que isso daqui vale 2πr. Então, 2πr é igual à área lateral. Então, se o 2πr, né, que é o tamanho do arco aqui, e é a mesma coisa do tamanho dessa circunferência aqui, a base, isso vai ser a área lateral. Substituindo aqui na regra de 3, ó, eu vou encontrar essa formulação e vou chegar nesse resultado π vezes r vezes g. Então, eu posso dizer e confirmar que a área lateral sempre vai ser π vezes r vezes g. E a área total? A área total vai ser a área lateral mais a área da base. Como assim? A área da base aqui, ó, é πr ao quadrado. E a área lateral vai ser πrg. Se eu somar os dois, eu vou encontrar a área total. Eu posso resumir isso daqui também, pessoal, como o seguinte, ó. πr ao quadrado mais πrg, como sendo, ó, colocar em evidência o πr que aparece nos dois, como sendo r mais g. Também aqui, ó, é a área total, se a gente quiser resumir essa fórmula também em área total, tá certo? Ó, πr ao quadrado somado com πrg. Então, πr aparece aqui, eu coloco em evidência. πr vezes quanto que vai dar πr ao quadrado? Vezes r. πr vezes quanto vai dar πrg? Vezes g. Então, vai ficar πr vezes r mais g. Isso daqui vai ser a área total aqui. Tá vendo que é a área lateral mais a área da base, tá certo? Isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso daqui. E o volume, pessoal, o volume vai ser 1/3 multiplicado por a área da base vezes a altura. Então, o volume aqui pode ser, ó, 1/3 vezes a área da base, é a área de um círculo, é πr ao quadrado, vezes a altura. Eu posso também fazer assim, ó, que o volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura, dividido por 3, porque se eu multiplicar 1 vezes isso daqui, vai dar isso daqui. E 3 vezes 1, que está aqui abaixo, é 3. Pronto, eu achei aqui o volume do cone. Eu posso utilizar isso daqui também, essas ferramentas aqui. Tá certo? Vamos ver mais uma figura então, pessoal. Nós vamos ter aqui, ó, uma outra figura. Que figura é esta? A outra figura que nós vamos estudar aqui agora, pessoal, é a pirâmide. O que é a pirâmide? Vamos lá. Pirâmide, nós temos aqui um polígono, pessoal, que está ligado a um ponto que nós chamamos de vértice. E essa ligação desse ponto a esse polígono, pessoal, vai formar aqui faces laterais triangulares, tá certo? Como nós estamos vendo aqui. Então, nós vamos ter faces lateral em forma de triângulo. E nós podemos perceber o seguinte, pessoal, que a pirâmide, ela vai ter área total como sendo área da base mais área lateral. E nós vamos ter o volume igual à área da base vezes H dividido por 3, tá certo? Nós podemos ver também a esfera, pessoal. A esfera, ela tem a área superficial com a fórmula 4πr ao quadrado
E o volume, pessoal, como sendo 4πr² dividido por 3. A área superficial, pessoal, vamos imaginar uma melancia como esfera, é toda aquela parte verde que compõe a melancia. Aquilo lá nós chamamos de área superficial. O volume é toda a melancia, né? Tudo que está dentro, tudo que compõe. E nós podemos dizer que o volume é 4πr³ dividido por 3, tá certo? Quando a gente divide uma esfera ao meio, pessoal, nós vamos encontrar o que nós chamamos de dois hemisférios. Então nós vamos ter dois hemisférios. O volume de cada hemisfério, pessoal, vai ser metade do volume da esfera, tá certo? Então o volume da esfera é 4πr³ dividido por 3. Então o volume do hemisfério vai ser metade do volume da esfera e nós vamos encontrar 2πr³ dividido por 3, tá certo? Quando a gente corta a esfera não sendo ao meio, ou seja, sendo um pouquinho acima do meio ou um pouquinho abaixo, nós vamos encontrar duas partes diferentes que nós vamos chamar de calotas. A primeira parte, que é a primeira calota, pessoal, nós vamos ter uma calota menor e uma calota maior. E nós podemos calcular aqui a área dessa calota, ou seja, se eu partir isso daqui, essa partezinha azul aqui, a área dele vai ser 2 vezes π, vezes o raio da esfera, vezes a altura dessa calota aqui, ó, de azul. E o volume vai ser π vezes h² vezes, abre parênteses, 3 vezes o raio da esfera menos a altura aqui da calota dividido por 3. Tá certo? Essa será a fórmula para uma calota esférica. E você ainda pode ter, pessoal, nós chamamos de cunha. Quando você pega aí uma esfera e corta na forma de uma talhada, nós chamamos essa talhada de cunha. Então vamos imaginar a melancia, você cortando a talhada. A abertura da casca dessa melancia vai formar um ângulo em relação a um eixo interno da esfera. Então, através desse ângulo, pessoal, nós podemos achar aí a área, essa área aqui da talhada, nós vamos chamar de fuso, certo? E o volume da cunha. Então, a área do fuso, que é esta área dessa casquinha aqui que nós acabamos de tirar, ela vai ser 2r² vezes o ângulo. Isso quando você está trabalhando em radianos, ou seja, se você colocar o ângulo no valor de radianos. E vai ser πr² vezes o ângulo dividido por 90 quando você está trabalhando com ângulos em forma de graus. Então você vai medir aqui e colocar nessa forma. O mais aconselhável é usar esta forma aqui, usar em graus. E o volume, pessoal, da cunha vai ser 2/3 vezes r³ vezes o ângulo em radianos. Ou seja, se você quiser transformar o ângulo aqui em radianos e colocar aqui no lugar do alfa o valor do ângulo e no lugar do r o raio da esfera, você vai encontrar o volume da cunha. Ou você pode colocar em graus, que vai ser πr³ vezes o ângulo dividido por 270, tá certo? Então chegamos aí, pessoal, a mais um final de aula. Espero que você tenha aprendido aí o resumão sobre figuras espaciais, figuras sólidos geométricos. Você agora será capaz com isso de responder aí a atividade da semana 4 do seu PET volume 1. Espero que você deixe aqui um like, que você também se inscreva no canal e que você faça aí um comentário. Até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau!